Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Inflação acumulada nos 12 meses de 2 dígitos, 10,25. E um IPCA mensal, 1,16. Última divulgação que teve. Como faz para ganhar, então, da inflação? Só com milagre? Não. Fica aqui que eu vou te ajudar você a surfar nesse momento de alta do IPCA para que você consiga ganhar da inflação. Vem! Como vocês estão vendo, a inflação ainda continua galopante e nós temos que, nesse momento, sempre estar diversificando. E um dos pontos que você consegue ter, inclusive, uma renda mensal e se proteger muito da inflação é com os fundos imobiliários. Lógico que não é para você socar tudo em fundo imobiliário, eu muito menos tudo em fundo imobiliário em cima de papéis. E eu vou estar te apresentando aqui um que é de papel, que está surfando bastante com essa alta do IPCA e do IGPM, que agora está desacelerando alguma coisinha. Mas o IPCA vai ser grande o foco, que provavelmente vai varar o ano, e aí você tem oportunidade de parte da sua carteira estar colocando lá. Isso não é uma recomendação, mas pelo menos para que você consiga visualizar, que você consegue, talvez, olhando para o passado, um dividend yield de 17,25 em cima de um CRIs, que é um fundo de papel de high yield, diversificação da carteira deste fundo, nós vamos ver que não tem muita centralização. E um dividend yield mensal acima de 1%. Então, se está acima de 1%, nós vamos correr atrás do nosso objetivo, é que a última inflação que foi divulgada, foi 1,16. Então, nós temos que estar ganhando pelo menos da inflação. E vou te falar se ele está caro ou barato. Vamos falar de DEVA 11. Você tem na sua carteira fundo de papel? E se tiver, me fala qual é aí. Bom, eu tive algumas dúvidas e acabei entrando em contato lá com a Maísa de Oliveira, que é a sócia de Relações de Investidores da Comunicação lá da Devante. Então ela me acabou esclarecendo algumas coisas e eu vou gerar aqui algumas informações para você. Bom, esse fundo ele tem ele é advindo de aplicação de ativos financeiros com lastro imobiliário, principalmente em CRIs. Foi um fundo não muito... É um fundo novo, né? Ele deu início em agosto de 2020, o público-alvo dele é para investidores em geral. O gestor é a Devante Asset, o administrador é a Vortex, e aí sempre tem que ficar ligado quem é o administrador e o gestor, porque eles é que tocam o pino aí de toda a situação. Ver histórico para ver se tem algum problema ou não. Isso acaba te dando um pouco mais de conforto. A taxa de administração é 0,20, com uma taxa de gestão que é 1% e uma taxa de performance que é 10% do que ceder 100% do CDI. Hoje eles têm 44.781 cotistas, pelo menos é o último número que foi divulgado para isso. Normalmente eles pagam os rendimentos no 10º dia útil. O DEVA 11, algumas informações ainda mais adicionais. Tem uma cota patrimonial de 98,20, base setembro. O valor atual da cota está em 101,93, dia 8/10. Tem um dividend yield de 17,25 dos últimos 12 meses. Distribuição de cota, a última que foi publicada, foi de R$ 1,33 com base de setembro. E fez já 5 emissões. Ele é frescarinho desde agosto de 2020, você vê que ele já fez 5 emissões. E tem um patrimônio aproximadamente de 1,1 bi. O P dividido pelo VP, que é aquilo que nós falamos que é o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, ele está de 1,04, então ele não está tão caro. Então se nós olharmos esse gráfico aqui comparando com o IFIX desde o começo do ano, ele teve lá dia 8 de fevereiro um topo, pufa, e aí depois ele deu uma caída e aí como todo o mercado caiu, ele caiu tudo isso. Então ele traz um prejuízo desde o começo do ano de 12,49, justamente por esse pico todo, contra um IFIX de 5,27. Então os fundos estão sofrendo, mas a remuneração em contrapartida você está tendo retorno também. Então parte da carteira tem que ficar de olho nisso. Ele é um fundo de papel, a sua carteira sempre tem que ser diversificada. Se for
fundos imobiliários, fundo de papel, fundo do tijolo, né? E o fundo do tijolo tem que ter lá shoppings, comercial, residencial, de desenvolvimento. Esse é o importante, esse é o equilíbrio todo do negócio. Eu fiz um gráfico aqui para vocês olharem o dividend yield do Gross Up. O que é o Gross Up para vocês entenderem? O Gross Up ele permite você adicionar uma taxa fictícia no valor do ativo isento, porque ele te mostra a isenção, beleza? Então o que eu fiz então? Para cálculo desse Gross Up, ele foi considerado uma alíquota de imposto de renda de 15% para ele. Então se você olhar desde novembro de 20 até setembro, que foi o último, setembro seria equivalente a um rendimento de 1,59. Se você olhar em alguns outros fundos de investimento, ou você pegar alguns CDBs, alguma desse gênero. Então ele está em 1,59 em setembro, em agosto 1,74, 1,50 em julho. Então ele vem acima de 1,30, vamos dizer que foi o menor que ele teve, que foi em maio. Isso incluindo essa taxa de imposto de renda. A distribuição por cota fica muito claro, desde quando ele começou, ele vem sim, acima sempre de R$1. Ele começou forte, lá tem a distribuição e tudo mais, acabou agora entrando, entendo eu, um pouco mais na sua realidade. A última distribuição prevista será de 1,33 por cota, contra o mês que passou de 1,45. Se colocar julho, 1,26. Então ele está acima, sim, de uma forma atrativa. O que você tem que ficar de olho é a manobra que ele está vendo, porque se você está se protegendo da inflação, é o quanto esse cara se protege também, quanto ele tem na carteira. Então vamos olhar o indexador dele, na diversificação como ele está. Ele tem 77% de IPCA e 10% de GPM, CDI 13% e INPC de 0,39%. O tipo de ativo que nós temos em CRI, que eu falei para você, é predominante, está com 89,2%. Pelo menos a base em agosto que eles divulgaram. O FIIs que eles têm, que é 10,61 e 0,18 de caixa, praticamente é a gestão do caixa aos dois, para poder fazer uma gestão melhor e trazer um retorno um pouco melhor para esse fundo. Então a soma dos dois ali equivale ao caixa do fundo. O que você tem que agora, uma visão, já que você vai correr risco em estar em CRIs, de high yield, vamos olhar então o quanto está isso. Ele tem uma taxa média ponderada de inflação de mais 10,24 e um CDI de 5,43. Se nós observarmos que o INPC também está lá 9,21 mais inflação, ele está extremamente interessante. Se nós só abrirmos lá o IPCA, IPCA, que é a parte predominante da carteira, é a inflação, que é o IPCA mais 10,07. E isso é extremamente alto. Por isso que esses CRIs, eles correm mais risco, mas eles trazem mais retorno. E por que eu falei que eu conversei com a Maísa lá? Porque com um CRI assim, o risco sempre aumenta. Então eu queria saber o que eles fazem e como eles comentam, como é que eles controlam, o que faz. E eu vou contar isso mais para frente lá. Antes de tudo, mais algumas informações que são extremamente importantes. Concentração de dinheiro onde eles estão. E eu falo concentração de dinheiro porque é onde pilota as regiões que eles estão andando. Se nós olharmos Sudeste, Centro-Oeste e Sul, eles representam 81% de toda a operação deles. É onde tem muito dinheiro essas regiões. Isso acaba trazendo, teoricamente, um pouco mais de conforto e fidelização e cumprimento de pagamento das obrigações. Os segmentos que eles estão atuando agora, se você colocar 31% na área corporativa, 29% na multipropriedade e loteamento 18%. O resto é pequenininho, né? Shopping, corporação, energia. Então esses são os predominantes. Então corporativo está aí, é bom, multipropriedade está também andando bem e loteamento também gira razoavelmente. E nesse pedaço, o que nós temos que se preocupar? Com o tipo de cota que está no meio, o quanto ele tem de muito risco. Então lá, no meu último vídeo eu falo para vocês, cotas subordinadas, a subordinização das cotas, né? Então ela tem 43% de sênior, 43% de única, 12% de subordinada e 2% de mezanino. Lembre que as
Cota seniors, ela tem preferência de recebimento, por isso acaba apresentando um pouquinho menor de remuneração e assim por diante. A cota mezanino, por exemplo, ela é uma intermediária do risco. Ela possui então uma prioridade do pagamento com relação às cotas de classe subordinadas que estão embaixo, né? Então vem lá sênior, depois cota mezanino e assim por diante. Então aquela que está em primeiro, o risco é menor, a falta de recebimento, e o por baixo o risco vai aumentando. Então esse percentual você sempre tem que ficar de olho, porque senão você acaba comendo muito o risco e de repente não vale a pena. Essa aqui é a evolução de toda a base dela dos cotistas. Então é um fundo novo que eu falei, agosto de 20, e ele começou a rampar praticamente lá em fevereiro de 21 e agora está com 44, subiu 12,84% comparando ao mês anterior. E isso então você vê que está evoluindo. E o PL também vem evoluindo. Isso é o bom, tanto que ele tem mais de 1 bi como o PL. Eu trouxe uma fotografia aqui para vocês aonde eu peguei o seguinte, eu fiz um filtro dos CRIs que esse fundo tem, aqueles de maior concentração, isto é, mais de 2% para cima que eu quero ver. Cheguei só em 16. E a maior concentração dele é de um CRI chamado Circuito de Compras, que está ligado no segmento de shopping. Ele está em 5,36. Se você olhar todo o resto, ele vem lá 4, 3, 2 e assim por diante. Sendo que se nós somarmos esses 16, eles representam da carteira 53,64%. E aí vocês conseguem ver a remuneração que é extremamente alta deles. Com isso te dá um certo conforto que tem uma diversidade, está diluído, não tem muita concentrações de papéis, isso acaba te dando um certo conforto. Muito bem, vamos lá para nossas considerações. O que acontece? O que eu cheguei aí conversando com ela? Eles trabalham assim, existe comitê de crédito e risco, beleza, eles têm análise semanal de todos os CRIs, eles não olham por um sim, um não, eles olham todos, inclusive as obras que são visitadas pela equipe e incluído 2 engenheiros, e eles vão acompanhando a obra. E lógico, dependendo da velocidade da obra, existe visitações mais ou menos, mas eles têm esse processo que é bacana. É um fundo que se protege da inflação, você vê, 87% está focado em inflação, tem uma diversificação na carteira grande, não existe uma concentração disso, e o mais importante aqui, que eles não têm histórico de default de crise, isso é, não deixaram de receber nada. E isso é uma perna importante, porque a parte toda que eles têm de processos de olhar, de analisar, de escolher, se tem alguma sinalização que vai acontecendo, eles já mudam a mão, e isso é importante também. Hoje eles estão em média aí de 55 operações e mais a 5ª emissão que eles fizeram, que vão estar alocando rapidamente, segundo ela, aí, em 1, 2 semanas no máximo, vão estar alocando todo o recurso para poder estar pegando esse retorno. Mas uma coisa que me deixou assim, não com a pulga atrás da orelha, porque infelizmente o mercado não existe uma regulamentação de você colocar o LTV, de quanto é o LTV. E para o setor corporativo deles, eles fazem uma análise fundamentalista, olhar no mercado, então eles olham o balanço da empresa, ver como a empresa está e coisa desse gênero. Não existe uma garantia para isso, mas sim é o acompanhamento dos dados da empresa. É que eu vejo um ponto negativo disso, porque quando você olha esses dados, são dados passados, né? Porque as coisas vão acontecendo dentro da empresa e você precisa dos instrumentos contábeis, por exemplo, para estar analisando o balanço, uma DRE ou coisa desse gênero, que vá fazer você fazer algum tipo de ação para frente. Então isso, dependendo se a empresa efetivamente tiver um surto muito rápido, é uma contramão do fundo. Mas, decorrente do histórico que eles apresentaram, por isso que eu canto todas as vezes para você, quem é o gestor, quem é o administrador, isso é importante estar vendo. Eles não têm histórico de default, então se não tem histórico de default, isso é muito importante também. Então o que você tem que ficar de olho é,
IBGE divulgou IPCA casa de 2 dígitos 10,25. Meu, o que você tem que fazer para se proteger? Olhe, fundo de papel. Este é um fundo de papel, mas não deixa de olhar o fundo de tijolo porque eles estão descontados também. Momento de você entrar também nisso, porque mais tarde eles vão se recuperar. Daqui 1, 2 anos eles vão estar se recuperando e você vai estar surfando então desse desconto aqui também. Se você não é inscrito no canal, inscreva, like, senta o dedo aí e divulga aí. Mas isso aqui é investimento. Forte abraço. Tchau!